Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos continuar com o estudo dos livros da Bíblia e hoje nós estamos no quinto livro da Bíblia, que é o livro de Deuteronômio. Como nós chegamos até aqui? O livro de Gênesis explicando a origem de todas as coisas e a aliança que Deus começou a fazer com os patriarcas. No livro de Êxodo, mostrando que quando o povo de Deus entrou para o Egito, se multiplicou, se tornou escravo e teve a libertação através de Moisés e as leis que Deus deu ali no deserto. Depois o livro de Levítico, contando sobre como funcionava o tabernáculo, aquele local onde eles tinham a adoração a Deus, onde eles iam buscar a orientação de Deus. Então, ele simbolizando, esse tabernáculo simbolizando Cristo lá na frente, né? Prefigurando o que ele viria a ser, o nosso sacrifício, o nosso cordeiro que tira o pecado do mundo. Depois o livro de Números, mostrando que eles cresceram muito como povo, eles fizeram um censo, um recenseamento, Deus preparou eles ali como se fosse um exército, né? Aquele povo todo, para entrarem na terra prometida. Porém, eles foram rebeldes, eles tiveram uma mente de não obediência a Deus, de escravo, de vontade de voltar para o Egito, de se rebelar contra a autoridade de Moisés. Foi o livro das rebeliões, né? E mostrou que aquele povo não estava preparado para herdar a terra prometida, que foi feita lá no Gênesis, né? Para Abraão, para Isaac, para Jacó. Então esse povo que estava ali em Números, ele não estava preparado. Então Deus fez eles perambularem pelo deserto 38 anos, até toda aquela geração morrer, para que depois a geração que viesse depois deles entrasse na terra prometida. Só duas pessoas daquelas que saíram do Egito entraram na terra prometida, que foram Josué e Caleb, que foram dois espias que foram lá ver a terra quando eles chegaram próximo, e eles tiveram fé em Deus e uma posição assim positiva de que Deus, que apesar de todas as dificuldades, Deus iria introduzi-los na terra. E os outros todos, né, com aquela mentalidade, agora nós não vamos conseguir, vamos morrer aqui no deserto. Pois é, morreram no deserto mesmo. Mas esses dois que tiveram fé, que tiveram perseverança e confiança em Deus, eles entraram na terra prometida. Nem Moisés entrou. Moisés viu a terra prometida de longe e morreu. Mas Josué e Caleb entraram. Bom, isso eu falei dos 4 primeiros livros da Bíblia. Hoje nós vamos falar do quinto, que é Deuteronômio. Então, o que acontece nesse livro? Em primeiro lugar, onde se passa, né, esse livro? Então, eles estão agora, depois que eles perambularam lá 38 anos pelo deserto, né? Deus fala para eles, agora vocês podem se movimentar e se posicionar ali que vocês vão herdar a terra. Então eles estão às portas da terra prometida, eles estão ali em volta, só faltava um pouquinho para eles chegarem lá, né? Pouca coisa. Então eles estavam olhando ali daquele lado, a terra prometida do outro lado. Só que eles tinham que se preparar. Toda vez que Deus tem uma promessa para as nossas vidas, nós temos que estar preparados para recebê-la. Porque você já imaginou, você já tentou pegar água com a mão assim, com os dedos abertos? Ela escorre pelos dedos. Então, quando a gente não está preparada com uma mão aberta e se fecha e se organiza, nós perdemos aquela bênção que Deus tem para a nossa vida. E Deus fez o quê? Uma preparação deles ali no deserto. Então, ele inspirou Moisés, e Moisés, eles ficam parados ali, mais ou menos uns 3 meses dura esse livro. Eles ficaram parados ali e Moisés foi falando e foi relembrando tudo o que aconteceu com eles, e ele faz 4 discursos. Né? Então, o primeiro discurso, que é do capítulo 1 até o capítulo 4, ele fala, Moisés relembrando a história do povo, desde que eles saíram lá do Egito, tudo que aconteceu, né, na libertação do povo, quando eles andaram lá no deserto, no Monte Sinai, onde Deus trouxe as tábuas da terra prometida, dos 10 mandamentos, depois quando eles atravessaram o deserto, tudo que Deus fez, o maná, que eles não tiveram fome, que eles não tiveram sede, que saiu água da rocha, tudo isso aí ele conta lá, né? Até eles chegarem no ponto que eles estão. Esse é o primeiro discurso, isso vai do capítulo 1 até o capítulo 4. Depois, do meio do capítulo 4 até o capítulo 26, ele vai relembrar a lei.
Então ele vai falar tudo aquilo que Deus ensinou lá no deserto, em Êxodo e Levítico, que falava sobre como deveria ser a lei deles, como eles iam funcionar como povo, confiando em Deus, quais eram os preceitos, o que estava certo, o que estava errado. Então ele relembra tudo de novo para eles, a lei, porque era importante que eles estivessem com a memória fresca para entrarem na terra com tudo ali preparado e confiantes em Deus. Então ele fica falando isso e repete todas as leis, desde as leis morais, as leis sanitárias, né, o que podia, o que não podia comer, o que eles faziam para higiene, as leis de comportamento, como tratar o próximo, como tratar o escravo, como tratar o estrangeiro, como tratar as viúvas, né? As leis de propriedades, o que você faz quando alguém morre, como fica herança, assim, todo o código de leis de todos os tipos, leis também de Deus, né? As leis espirituais, tudo eles Moisés repete nesse segundo discurso, que vai até o capítulo 27. Depois, nos capítulos 27 e 28, Moisés fala sobre as bênçãos e as maldições. Então, ele fala assim, ó, se você obedecer a Deus, se você seguir os seus mandamentos, os seus juízos, acontecerá assim, 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 assim com você. E vem todas as bênçãos decorrentes da nossa obediência a Deus, decorrentes da gente fazer aquilo que é determinado por Deus para fazer. Então, nós temos bênçãos decorrentes disso. E também tem as maldições, ou seja, as consequências ruins de nós não seguirmos a vontade de Deus ou não seguirmos os seus mandamentos. Porque os mandamentos de Deus são para o nosso próprio benefício, para a nossa preservação. Quando Deus ordena algo na nossa vida, não é porque Ele é autoritário, é porque Ele sabe que aquele é o melhor caminho para que nós possamos alcançar a nossa promessa, assim como esse povo aqui. Então ele fala sobre o que acontece quando você obedece e o que acontece quando você não obedece. Aliás, esse livro fala muito sobre obediência, que para Deus é muito importante. É mais importante do que sacrificar, o obedecer. E depois do capítulo... Então, ó, o primeiro discurso de Moisés fala sobre a história de Israel, ele relembra a história de Israel. O segundo discurso fala sobre a lei, ele relembra a lei. O terceiro discurso fala sobre as bênçãos e as maldições decorrentes da obediência ou não dessa lei. E o quarto discurso fala da nova aliança que Deus vai fazer com eles agora, com esse povo, para que eles entrem na terra prometida. Então ele fala que se eles obedecerem, Deus vai fazer assim, assim, que quando eles entrarem, eles se comportem de determinada maneira, que eles não se contaminem com os costumes dos povos daquela terra, que eram povos malignos, por isso que Deus permitiu que eles expulsassem aqueles povos e que guerreassem com aqueles povos, porque eles tinham instintos malignos, eram povos, né, que estavam vivendo uma situação assim de destruição moral, de costumes, tinham muita violência. Então Deus permitiu que eles expulsassem aquele povo e eles iriam conquistar essa terra. Mas tudo isso, veja, é uma preparação para que eles pudessem entrar na terra. Então aí é o quarto discurso de Moisés, essa aliança que Deus fez com o povo, que é o capítulo 29 e 30. Do 31 ao 34, que é o finalzinho do livro, fala sobre, em primeiro lugar, eu anotei aqui, ó, a nomeação de Josué como sucessor de Moisés. Então, quando Moisés... Vocês se lembram da passagem onde Deus falou que iria tirar água da rocha para dar ao povo que estava com sede? Moisés se irou, ele estava já, aquele povo tirou ele do sério, né, de tanto que eles reclamavam. Não é fácil viver com quem só reclama, né? Eles só reclamavam, só murmuravam e ficavam ali exigindo de Moisés, né, que ele desse uma resolução para tudo. E eles não sabiam esperar e confiar em Deus. E Moisés foi ficando irritado, e na hora que ele foi ali para tirar a água da rocha, ele bateu na rocha. E Deus fala que era para ele falar com a rocha, ele era para ser mais manso ali naquele momento. E ele teve um momento de ira e ele se irritou ali, né? E devido a essa passagem onde Moisés perde ali aquela posição, aquela postura que ele
deveria ter ali diante de Deus, Deus fala que por conta disso, ele não vai poder entrar na terra. Ele vai avistar a terra, ele vai levar, né, o povo todo, vai ver ali, ó, chegaram na terra. Mas ele não entraria na terra. Isso Deus colocou para Moisés. Então, fala aí sobre a nomeação do Josué como sucessor, porque aí uma outra pessoa teria que levar esse povo todo, né, como líder, para que entrasse nas batalhas para a conquista da Terra Prometida. E essa pessoa foi Josué. Lembra quem era Josué? Um daqueles 2 espias que saíram lá do Egito, atravessou todo o deserto com eles, né? Ele não era muito novinho, não, mas ele tinha aquele espírito de confiança em Deus. E aí Deus transfere a autoridade de Moisés para Josué para que ele possa entrar com o povo na terra. Depois fala também sobre um aviso de que aquele povo que estava se preparando ali para entrar na terra, eles iam entrar, eles iam receber a terra, eles iam conquistar, eles iam viver ali felizes, porém, eles iam se desviar. Deus já sabia. Então ele fala que lá na frente eles iam se contaminar com os povos da terra, eles iam adorar outros deuses, eles iam esquecer de Deus, eles iriam viver leis morais corruptas, eles iam se destruir como povo. E Deus ia permitir que eles passassem dificuldades para prová-los, para que eles aprendessem a se voltar para Deus e aos seus mandamentos, que era para benefício deles próprios. Então eles iriam se desviar, que fala, né, lá na frente, é uma profecia, né, um aviso de Deus, de que eles iriam se desviar, que Deus ia tratar com eles, que eles iriam sofrer as consequências do que eles fizessem ali com atitudes, e que Deus depois ouviria aqueles que se arrependessem. Então, fala sobre isso. Depois, Moisés abençoa as tribos, as 12 tribos. Então, ele fala uma bênção para cada tribo. E, no final, conta a morte de Moisés. Ele avista a terra prometida ali do Monte Nebo e morre. Então, esse livro, o que ele nos mostra? Como eu já falei aqui, que nós devemos estar preparados. Nós devemos estar confiantes em Deus, fazendo a nossa parte, sabendo que Deus vai fazer a parte dele. Porque nem só Deus vai fazer sozinho e nem só nós vamos fazer sozinhos na nossa força. Não. Nós temos o nosso papel e Deus tem o papel dele para que a gente consiga conquistar aquilo que ele tem prometido para nós. E o que Deus tem prometido para nós, né? De repente Deus não virou para você e falou: Andréia, igual falou lá Abraão. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, é a promessa para nós. Deus tem uma promessa de que se nós estivermos com Ele e aprendermos os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos que estão aqui nessa palavra, se nós seguirmos tudo que Ele falar, nós vamos ter felicidade, vamos ter uma vida familiar excelente, com amor, nós vamos ter bênçãos materiais, nós vamos ter prosperidade, nós vamos ter saúde, nós vamos ter longevidade, vamos viver muito tempo sobre a terra, nós vamos poder realizar os nossos sonhos, porque a palavra de Deus diz que se nós nos agradarmos de Deus, Ele satisfaria os desejos do nosso coração, e muitas outras promessas. Então existem muitas promessas de Deus aqui neste testamento, no Novo e no Velho, para nós. E nós vamos tomar posse desse testamento, mas para que nós possamos viver essas leis aqui, nós temos que estar preparados. E esse livro nada mais foi do que essa preparação do povo para que eles entrassem na terra. Então, na próxima semana eu vou falar de como eles entraram na terra e o que aconteceu quando eles entraram. Então, você não perca o próximo programa, porque finalmente aquela promessa que foi feita lá para Abraão no Gênesis, ela vai se concretizar no livro de Josué. Tá bom, queridos? Então, fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos vocês e até o nosso próximo programa, em nome de Jesus. Tchau, pessoal. Deus os abençoe.